Fortaleza perdeu por 3-0 para o América, 3 pontos irrecuperáveis. Pois é, meus amigos, o time que era quarto colocado, podendo até com a vitória chegar na terceira posição, ganharia mais uma posição, mas encostaria de vez no Vila e no São Bernardo, que lideram a Série B, ficaria apenas a 1 ponto dos dois. Fortaleza perdeu para o América, uma proeza de ser derrotado pela equipe que ainda não havia vencido nenhuma partida nesta Série B. O Fortaleza que perdeu a sua primeira partida em casa, exatamente para o time que ainda não havia vencido nenhum jogo na B-Zona. Para o América Mineiro, que continua na lanterna, continua na última posição. É sobre o 3-0, tá? 3-0 do América, que foi de um aproveitamento impressionante com as oportunidades, as poucas oportunidades que teve. 3-0 para a equipe mineira, e é sobre a derrota do Fortaleza, as consequências, as escolhas do Carpini, tudo que envolve o jogo, que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nada, deixar o like e hype, seu comentário também. Meus amigos, o futebol nos ensina todo santo dia. Seja numa Copa do Mundo ou numa Série B de Campeonato Brasileiro, qualquer que seja a competição, o futebol está sempre nos ensinando que não dá para negligenciar, não dá para vencer ou perder de véspera. Você precisa ser competitivo, você tem que ter um índice de aproveitamento, você tem que ter um nível de atenção, principalmente num esporte profissional, né, numa competição. E o Fortaleza poderia ter goleado o América, perdeu muitas oportunidades que criou no início do jogo. Parou, é verdade, no Gustavo, que estava muito inspirado, o goleiro do América, que faz, aliás, uma boa Série B, né? Em que pese o América tenha tomado 24 gols, mas hoje ele foi muito bem, evitou os gols do Fortaleza. O Fortaleza também teve a incapacidade de fazer os gols. E o América venceu por 3-0. O América veio para cá com uma ideia muito bem definida. O Humberto Louço está começando o trabalho no time mineiro, perdeu na estreia, inclusive de virada em casa, e essa maluquice mesmo que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Se você não tiver com o nível de atenção, se você não tiver concentrado para o jogo, você pode ser surpreendido, porque é todo mundo muito parecido, tá? Ainda que o América esteja bem distante das equipes que hoje vislumbram acesso, que lutam por um G6, o América está distante, o América é um time muito frágil, não é porque venceu o Fortaleza que o seu status mudou. Pode mudar ao longo da competição, mas vai precisar fazer uma janela muito assertiva, vai precisar contratar. Vive uma crise assim muito séria a equipe mineira, inclusive jogadores abandonando o barco, saindo do América, deixando o clube. E o Humberto Louço veio para cá hoje com uma ideia de pontuar, de tentar surpreender, montou o time para isso, mas não conseguiu, por exemplo, no início do jogo, mesmo o Fortaleza sem fazer um grande jogo, uma grande partida, mas o Fortaleza com mudanças do técnico Thiago Carpini, né? Ele não tinha jogadores importantes, ele não tinha o Rodriguinho, que acaba se tornando um jogador importante pela fase do Mailton, tanto é que o Mailton é substituído, quem diria, né? Eu já falei isso em vídeos anteriores, quem diria que o grande destaque no início da temporada do Fortaleza, nesse instante, vivesse uma crise técnica que o colocasse no banco de reservas. O Mailton era o grande nome do Fortaleza nos 3, 4 primeiros meses do ano. Depois ele acaba caindo de rendimento. O Rodriguinho ganha posição, um cara que está improvisado, se não é Rodriguinho, é Mucuri, mas assim, algumas escolhas do Carpini, por mais que a gente que não assista aos treinos, por mais que o torcedor que tenha apenas como base de fundamento os jogos, mas algumas escolhas do Carpini têm muito sentido. Vou citar alguns exemplos aqui. Cauã, fazia tempo que não era aproveitado, não tinha oportunidade. A gente, o Cauã, de uma hora para outra, some, tá muito mal. O segundo gol é nas costas do Cauã, assim, inaceitável. O primeiro gol nas costas do Mailton, que marca muito mal, né? O outro jogador que entra e não acrescenta, Pochettino, é reserva do Fortaleza hoje. Eu diria até que o Pochettino não é nem a primeira opção para substituições do setor de meio campo do Fortaleza. Pochettino muito abaixo, mais uma partida constrangedora de um jogador que a gente espera algo mais. Não é um jogador qualquer do Fortaleza. Outro jogador que também começou, teve a oportunidade, ganha ali uma disputa interna com o Militeiro, depois some.
Lucas Emanuel. Faz sentido. Entra, não consegue fazer absolutamente nada. Mas principalmente o que me chama a atenção, porque o Lucas Emanuel está tendo a primeira oportunidade dele como profissional, né? O primeiro ano. Isso é natural que ele oscile mesmo, vai precisar de amadurecimento e tal. Mas Pochettino era para ser o ponto de inflexão do Fortaleza. Vamos chegar até lá, tá? Mas antes, deixa eu lembrar aqui o parceiraço do canal, que é o Sicredi. O Sicredi está sempre junto comigo, ajudando a organizar as minhas finanças, a prosperar também, por que não, né? Por isso eu faço o convite para você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e você pode perguntar, mas José, o que é o Sicredi? O Sicredi é uma instituição financeira como qualquer outra que você conhece, mas vai além disso. É um banco, mas que aposta no cooperativismo, aposta na coletividade. Vou dar um exemplo aqui. Se o Sicredi crescer, você cresce junto com o Sicredi. Você cresce, inclusive, você recebe, inclusive, parte dos lucros, dos resultados ao final do ano. Então abra sua conta no Sicredi, QR Code está na sua tela, tem link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. É sempre a dica que eu dou por aqui. Fortaleza morreu de perder gols no início do jogo, foi lá empilhando oportunidades, três bolas na trave, três bolas na trave e várias defesas do Gustavo, várias defesas do goleiro do América Mineiro. Em finalização do Luiz Fernando, em finalização do Vitinho, em finalização... Quem quer que experimentasse, ele estava lá, do Lucas Crispim. Fortaleza dava a entender, dava assim, uma ideia de que o gol seria um processo natural. Seria apenas uma questão de tempo que o gol do Fortaleza sairia, dada a pressão do Fortaleza no início do jogo. Fortaleza começa bem, começa pressionando, começa tomando iniciativa, assumindo protagonismo, tudo que a gente já esperava de um confronto que coloca frente a frente, um time que é quarto lugar, podendo chegar a terceiro, a um ponto dos líderes, contra o time que ainda não havia vencido. E esse jogo na casa do quarto colocado, né? Então a gente, nada diferente do que pelo menos eu imaginava. E eu também sabia que a única jogada, a única arma que o América tinha era o contra-ataque. E numa dessas jogadas, enquanto Fortaleza batia na parede, aquela história. Velha história, aquela frase que é secular. Quem não faz, leva. O Fortaleza batia na parede, Fortaleza parava no goleiro do América, Fortaleza parava na sua imprecisão nas finalizações. Numa das escapadas, pelo lado esquerdo, nas costas do Mailton, cruzamento entre os zagueiros, Segovinha. Não sei o que é pior, se é tomar um gol do América ou tomar um gol do Segovinha. Vai lá, aparece livre de marcação dentro da área, toma 1-0 para o América Mineiro. Mesmo cenário, Fortaleza pressionando, Fortaleza tentando, Fortaleza buscando, Cauã erra, Luan Freitas erra, o bote também, uma sucessão de erros, a bola vai, João Ricardo defende, ninguém tira, vai... Cruzamento do Segovinha, segundo gol do América. O América foi 2 vezes no primeiro tempo, 2-0. Algo parecido, não igual, mas parecido com o que o Fortaleza vivenciou, só que o resultado final foi totalmente contrário, vivenciou nos aflitos, em que o Náutico tentou e encontrou o João Ricardo numa noite inspirada, e numa imprecisão também dos seus atacantes. Fortaleza foi lá no gol contra, acabou fazendo o gol e vencendo sem finalizar uma bola em direção ao gol. O América fez mais do que o Fortaleza fizera contra o Náutico lá nos aflitos. No segundo tempo, o Fortaleza já voltou com alterações, o Cauã saiu, Lucas Emanuel entra para dar mais força, porque ele não tinha Militeiro, e o atacante no primeiro tempo, o centroavante, o cara da referência, ainda que não seja referência, porque ele nem tem esse jeito, era o Luiz Fernando, mas no segundo tempo foi o garoto Lucas Emanuel. O Thiago Carpini coloca também o Wellington aberto pelo lado direito, ele saca um dos volantes do Fortaleza, tira o Rodrigo, deixa só o Lucas Sacha e aí vai pro tudo ou nada. Tá 2-0 no placar contra o América, mas no segundo tempo o América se fecha bem, fica atrás, o Fortaleza sem ideias, só bola na área para tentar o cabeceio do Lucas Emanuel, que não gol nenhuma jogada por cima, o Lucas Emanuel ganhou, e aí o Fortaleza se tornou um time previsível, até tentou uma outra chance, uma outra defesa do goleiro, uma que a defesa afasta, uma finalização do Pochettino que a bola passa perto, mas me assustou muito a produção do Fortaleza no segundo tempo, a falta de ideias. É verdade que você encontra também um time muito bem postado atrás, e aí você tem essa dificuldade de
destravar o sistema defensivo do adversário. Restou o tempo de o Fortaleza, num contra-ataque, tomar o terceiro gol, porque o Fuentes faz o pênalti e o William Bigode marca o terceiro gol do América, fechando a conta. Foi exatamente o último lance do jogo. 3 para o América, 0 para o Fortaleza. Pontos irrecuperáveis do Fortaleza perdidos na Arena Castelão nessa 13ª rodada de Série B. É claro que não tem nada perdido, é claro que Fortaleza é quarto colocado, Fortaleza não subiria imediatamente para a Série A se o campeonato terminasse hoje, tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer, mas o Fortaleza não pode, se quiser, perder pontos desse jeito. Fortaleza precisa já recuperá-los e o próximo jogo será muito complicado, difícil, contra uma equipe que começou mal, depois conseguiu uma recuperação, continua ainda procurando o equilíbrio, que é o CRB fora de casa, e é sempre um jogo muito complicado. Aliás, o que não é jogo difícil, complicado nesta Série B, o melhor exemplo nós tivemos na noite desta terça-feira. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, curtiu o vídeo, deixa aquele like, a gente se vê e será em breve.